Descubra a incrível história da guerra entre Israel e Irã na Bíblia. Uma narrativa cheia de reviravoltas e lições poderosas. Olá, galera! Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos as fascinantes histórias bíblicas. Hoje, vamos mergulhar em um dos episódios mais intensos e marcantes, a guerra entre Israel e Irã. Preparem-se para uma jornada emocionante e cheia de aprendizados. Tudo começou em um período conturbado na região, onde as nações de Israel e Irã se encontravam em constante conflito territorial e ideológico. As fronteiras estavam tensas, com disputas por recursos naturais e antigas rivalidades que alimentavam o ódio entre os povos. Ambos os lados buscavam afirmar sua supremacia na região, o que gerava um clima de instabilidade e incerteza. Nesse contexto explosivo, cada movimento era calculado estrategicamente, enquanto a população vivia sob o temor de um conflito iminente que poderia mudar o curso da história para sempre. Os exércitos de Israel estavam sob o comando do valente general Yael, conhecido por sua estratégia imprevisível e coragem inabalável. Enquanto isso, as forças iranianas eram lideradas pela temida rainha Shira, uma estrategista implacável e astuta. Ambos os líderes sabiam que o confronto era inevitável e se preparavam para a batalha final. As tropas se posicionavam nas fronteiras, os soldados treinavam incansavelmente e os cidadãos aguardavam com apreensão o desenrolar dos eventos. O clima de tensão pairava sobre a região, enquanto os rumores de traição e alianças secretas aumentavam a paranoia de ambos os lados. Nesse cenário de incerteza e medo, cada movimento era crucial e poderia determinar o destino das nações em conflito. Enquanto a tensão entre Israel e Irã atingia níveis alarmantes, surgiram esforços diplomáticos de líderes internacionais em busca de uma mediação para evitar o conflito iminente. Reuniões de emergência eram realizadas, tratados de paz eram propostos e negociações secretas ocorriam nos bastidores. A comunidade global acompanhava com apreensão os desdobramentos, ciente das graves consequências que um confronto direto entre essas potências poderia acarretar. No entanto, as diferenças ideológicas e interesses estratégicos se mostravam como obstáculos intransponíveis, colocando em xeque a eficácia dos esforços diplomáticos. Enquanto o mundo segurava a respiração, aguardando por um desfecho pacífico, a sombra da guerra pairava sobre a região, desafiando a esperança de uma solução negociada. Enquanto as tensões entre Israel e Irã atingiam seu ápice, um profeta surgiu com uma mensagem impactante que ecoou por toda a região. Esse homem, conhecido como Ezequiel, teve visões poderosas sobre o destino dessas duas nações em conflito. Em uma de suas profecias mais marcantes, Ezequiel descreveu um cenário apocalíptico no qual forças sobrenaturais se envolviam na batalha entre Israel e Irã. Anjos guerreiros eram avistados nos céus, lutando contra as trevas que ameaçavam consumir a região. Essa visão transcendental gerou ainda mais temor e especulações sobre o desfecho iminente do conflito, levando os líderes a reconsiderarem suas estratégias e alianças. Enquanto alguns viam nas profecias de Ezequiel um sinal de esperança e proteção divina, outros temiam a ira dos céus diante da arrogância e violência humanas. Essa reviravolta profética adicionou uma camada de mistério e espiritualidade à guerra entre Israel e Irã, desafiando as concepções convencionais de poder e influência na geopolítica da época. Enquanto a tensão entre Israel e Irã atingia níveis alarmantes, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer nas fronteiras. Relatos de luzes misteriosas no céu e sons estranhos ecoando pelas montanhas se espalhavam entre os soldados e civis, gerando um clima de apreensão e superstição. Alguns acreditavam que eram sinais divinos, enquanto outros viam esses fenômenos como presságios sombrios do conflito iminente. Em meio a esse cenário sobrenatural, surgiram histórias de encontros com seres celestiais que transmitiam mensagens enigmáticas sobre o destino das nações em guerra. A população ficava dividida entre o temor e a esperança, enquanto os líderes tentavam decifrar o significado desses eventos inexplicáveis. Essa atmosfera carregada de mistério adicionou uma camada de complexidade ao conflito entre Israel e Irã, desafiando as concepções tradicionais de guerra e poder na região. Enquanto as tropas de Israel se preparavam para o confronto iminente com as forças iranianas, um eclipse solar surpreendente cobriu a região, mergulhando tudo em uma escuridão perturbadora. Esse fenômeno astronômico foi interpretado de maneiras diversas pelas duas nações em conflito. Para os israelitas, era um sinal de alerta dos céus, uma advertência divina para que repensassem suas ações e buscassem a paz. Já os iranianos viam na escuridão do eclipse uma confirmação de sua supremacia e proteção dos deuses. Enquanto o sol desaparecia lentamente no céu, o clima de tensão atingia seu ápice, levando soldados e civis a questionarem seus propósitos e convicções. Nesse momento crucial, em meio à escuridão que envolvia a região, uma figura misteriosa surgiu nos campos de batalha, um mensageiro enviado por uma entidade superior,
portando uma mensagem de esperança e reconciliação para aqueles dispostos a ouvir. A aparição desse ser celestial mudou o curso da guerra entre Israel e Irã, desafiando as noções tradicionais de poder e conflito na região. Após a guerra entre Israel e Irã, as consequências desse conflito transcendental se fizeram sentir por gerações. As feridas da batalha cicatrizaram lentamente, deixando marcas indeléveis na memória coletiva das nações envolvidas. Os sobreviventes carregavam consigo o peso do que testemunharam, enquanto os líderes buscavam reconstruir um futuro incerto sobre as ruínas do passado. Novas alianças foram forjadas, tratados de paz foram assinados e esforços de reconciliação foram empreendidos, mas as cicatrizes emocionais persistiam como lembranças vivas da tragédia que abalou a região. A guerra entre Israel e Irã se tornou um símbolo da fragilidade humana diante do poder e da violência, inspirando reflexões profundas sobre os limites da ambição e a busca pela paz duradoura. As lições aprendidas nesse conflito épico ecoaram através dos séculos, lembrando-nos das consequências devastadoras da guerra e do valor inestimável da harmonia entre os povos. A guerra entre Israel e Irã, narrada na Bíblia, é um marco histórico que transcende as fronteiras do tempo. Esse conflito épico não se limita a uma mera disputa territorial, mas sim reflete as complexidades das relações humanas e espirituais. Os embates entre essas duas nações antigas revelam os desafios da convivência pacífica, os dilemas morais enfrentados pelos líderes e soldados envolvidos, e as consequências profundas que a guerra traz para gerações futuras. Cada batalha travada, cada estratégia adotada e cada decisão tomada ecoam através dos séculos, lembrando-nos da fragilidade da paz e da importância de buscar harmonia em meio ao caos. A guerra entre Israel e Irã na Bíblia não é apenas um relato histórico, mas sim um convite à reflexão sobre os limites da ambição humana, a necessidade de compreensão mútua e o valor inestimável da reconciliação. Que possamos aprender com essa narrativa milenar e buscar construir um mundo onde o diálogo prevaleça sobre o conflito, a compaixão sobre a violência e a esperança sobre o desespero. Ao explorarmos a guerra entre Israel e Irã na Bíblia, somos confrontados com dilemas éticos e morais que ecoam ao longo dos séculos. As decisões tomadas pelos líderes dessas nações antigas nos fazem refletir sobre o peso das escolhas individuais e seus impactos coletivos. A busca pela supremacia, a sede de poder e as rivalidades profundamente enraizadas levam à inevitabilidade do conflito, mas também nos mostram a fragilidade da natureza humana diante da adversidade. Enquanto mergulhamos nessa narrativa épica, somos desafiados a questionar nossas próprias atitudes diante dos conflitos que enfrentamos em nossa jornada pessoal. Será que estamos dispostos a aprender com os erros do passado e buscar caminhos alternativos para resolver nossas diferenças? A guerra entre Israel e Irã na Bíblia não é apenas um relato histórico, mas sim um espelho de nossas próprias lutas internas e externas. Que possamos extrair lições valiosas desse confronto milenar e encontrar inspiração para construir um mundo mais justo, compassivo e pacífico. Após refletirmos sobre a guerra entre Israel e Irã na Bíblia, somos confrontados com a complexidade das relações humanas e espirituais que permeiam essa narrativa épica. As lições extraídas desse conflito transcendental nos convidam a questionar nossas próprias atitudes diante dos desafios que enfrentamos em nossa jornada pessoal. A busca pela compreensão mútua, a importância da empatia e a valorização da paz duradoura se destacam como pilares fundamentais para a construção de um mundo mais justo e harmonioso. Ao mergulharmos nas profundezas dessa história milenar, somos inspirados a cultivar a tolerância, o perdão e o diálogo como ferramentas essenciais para superar os conflitos e promover a coexistência pacífica entre os povos. Que as lições aprendidas com a guerra entre Israel e Irã na Bíblia ecoem em nossos corações e nos motivem a ser agentes de transformação em busca de um futuro melhor para todos. Gostou dessa incrível narrativa? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre histórias bíblicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenham sido inspirados por mais essa história incrível da Bíblia. Fiquem ligados para mais vídeos emocionantes. Até a próxima!